peste dançante. Quando a morte te faz girar até cair. Ah, a peste dançante. Não é o nome de uma boate alternativa na Idade Média, embora a atmosfera fosse quase a mesma. Suja, caótica e com um leve aroma de cadáver. Imaginem só. Pessoas em cidades alemãs do século XVI começando a contorcer-se, pular e girar sem parar. Como se tivessem tomado todos os coquetéis do mundo e ainda faltasse dose. Mas o detalhe é que ninguém estava se divertindo de verdade. Eles dançavam até cair mortos, literalmente. Não havia Spotify, nem TikTok para guiá-los. Apenas uma força invisível, cruel e, francamente, engraçada para quem observa do lado de fora ou de outro século. A loucura começou em Estrasburgo, e antes que percebessem, uma epidemia de sapatos gastos, tendões rompidos e gente exausta se espalhou pela cidade. A dança não era um hobby, era um destino. E o que é mais engraçado, se você fosse médico da época, sua recomendação seria: dança mais rápido, meu amigo. Talvez você sobreviva. Sério. Nada de remédios modernos, apenas dança compulsiva e olhar de total desespero no rosto das vítimas. As autoridades tentavam organizar procissões religiosas, mas nada funcionava. As pessoas continuavam girando, pulando e se contorcendo, até que a morte finalmente dissesse: ok, chega por hoje. E você acha que isso foi só uma ou duas pessoas? Não. Centenas, talvez milhares, tropeçando nas ruas, tropeçando uns nos outros, como uma versão medieval de um flash mob mortal. E o mais divertido, cada um pensava que a culpa era do vizinho ou de algum demônio local, mas ninguém questionava que a música invisível vinha do além. Imagine a cena. Senhoras aristocráticas rodopiando em vestidos enormes, senhores de chapéus altos tropeçando e crianças tentando acompanhar. Porque, ninguém quer ficar de fora da festa da morte. E para os espectadores, que sorte a deles. Um verdadeiro espetáculo gratuito de contorcionismo involuntário. Alguns estudiosos modernos chamariam de psicose coletiva. Outros apenas diriam: isso é entretenimento de outro nível. Mas vamos ser sinceros. Não é todo dia que você vê uma epidemia de dança forçada. Para completar, a peste se espalhava mais rápido que fofoca em vila pequena. Quando alguém começava a dançar, era questão de tempo até que todos na mesma rua entrassem no ritmo. Resistir era inútil, como tentar não rir numa piada horrível. Os músicos. Bem, não havia músicos, mas se houvesse, provavelmente teriam sido presos por tentar fazer o trabalho deles direito. A música vinha de algum lugar no ar, invisível, zombando dos pobres mortais. E se você pensa que as pessoas podiam descansar, lamento informar. O descanso era um conceito abstrato como vacina contra a peste dançante ou senhoras medievais sem corset. Cada tentativa de parar era inútil. E, ironicamente, enquanto os dançarinos caíam exaustos, surgiam histórias de heroísmo absurdo, como o homem que dançou 3 dias seguidos, segurando sua máscara de gato, tentando impressionar a vizinhança. Não funcionou, claro. Ele morreu, mas deixou legado. Enquanto isso, as autoridades medievais tentavam soluções criativas, porque mandar a população para casa e rezar não parecia suficiente. Alguns achavam que jogar água benta ajudaria. Outros acreditavam que punições físicas fariam a música parar. Resultado: mais risadas de quem observa a cena com distância segura. Ah, a criatividade humana. Imagine explicar para seu chefe medieval que seu método de gestão é acabar com a dança da morte usando chicote e gritos. Surpreendentemente, ninguém se voluntariava para essa posição. A ironia mais fina da história é que a peste dançante atacava indiscriminadamente. Nobre ou plebeu, rico ou pobre, ninguém escapava. Era como um convidado de festa que ninguém convidou, mas que decidiu transformar sua vida num musical fatal. Alguns historiadores brincam dizendo que a peste dançante era a primeira versão de reality show da humanidade. Drama, tensão, suor e cadáveres no chão. Sem edições, sem comerciais, apenas pura desgraça ao vivo. E como toda boa história macabra, surgem as teorias conspiratórias.
Uns diziam que era culpa do trigo mofado, outros que demônios de origem desconhecida tinham começado a festa. Mas convenhamos, quando se trata de dançar até a morte, é melhor aceitar que o universo só queria ver a humanidade suar, literalmente. E enquanto os dançarinos caíam, os vizinhos assistiam em choque, tentando entender se deveriam ajudar ou aplaudir. Um dilema ético clássico: salvar alguém ou esperar pelo próximo número do espetáculo? Agora imagine se tudo isso tivesse sido filmado para o TikTok medieval. Tendências de dança mortal, filtros de peste, desafios de resistência até a morte. Um verdadeiro viral do século XVI. As crianças aprenderiam os passos, os adultos tentariam se destacar. E claro, ninguém chegaria ao final sem perder alguns ossos pelo caminho. O humor ácido da situação está em perceber que, mesmo numa catástrofe, a humanidade sempre encontra uma maneira de transformar sofrimento em espetáculo, ou pelo menos em história que a gente ri séculos depois. E a moral dessa história: nunca subestime a combinação de febre, loucura coletiva e música invisível. Porque se você acha que a vida moderna é cruel, tente imaginar dançar compulsivamente por dias sem parar, enquanto os vizinhos assistem com um misto de horror e curiosidade mórbida. A peste dançante não apenas matou, mas também ensinou à humanidade a arte de rir do absurdo, mesmo quando a morte está literalmente batendo a porta. Ironia fina é que ninguém sobreviveu para reclamar. Então todo mundo ri à distância segura do século XXI. Então, da próxima vez que você reclamar de ter que ir à academia, lembre-se, pelo menos ninguém te obriga a dançar até a morte sem música, sem opção de pausa e com vizinhos olhando. A peste dançante é a prova de que o universo tem senso de humor, e um senso de humor macabro. Se gostou dessa aula de história com sarcasmo e contorcionismo involuntário, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e contar nos comentários de onde você está assistindo. Porque convenhamos, a única coisa mais engraçada do que morte coletiva é rir dela. Com segurança, claro.